Olá a todos, eu sou o professor Brayton Ribeiro de Vasconcelos, da Universidade do Estado do Amazonas, e no episódio de hoje vamos falar sobre a legislação ambiental no contexto escolar e sua importância para a redução dos impactos ambientais que vem ocorrendo na Amazônia. Falaremos entre temas como queimadas, desmatamento, legislação ambiental, meio ambiente, no contexto da problemática ambiental que ocorre atualmente. Mas antes disso, vamos ver um vídeo lá de Manacapuru, da Escola Estadual Nossa Senhora do Rosário, da professora Marisol. Assim que terminar a vinheta, retornamos aqui. Boa tarde a todos, sou a professora Marisol Souza, vim falar sobre as queimadas na nossa região. Elas acontecem no período mais seco pela falta da chuva. E as queimadas ocasionam uma grande nuvem de fumaça, né? Prejudicando assim a visibilidade daqueles que trafegam pelos rios, ocasionando problemas da saúde, problemas respiratórios, problemas de poluição do ar. E com toda essa queimada, afugenta os animais, a falta de água, falta de alimento, e isso tudo nos prejudica muito. Então, eu estou aqui para pedir a todos que não façam queimadas nesse período, porque é prejudicial à saúde. E por esse motivo, nós somos prejudicados, todas as nossas comunidades adjacentes, nossos alunos, todos são prejudicados nesse período da estiagem, por conta de muitas queimadas. Então, como ficou demonstrado, nesses períodos mais secos, onde ocorre a redução da chuva, fica propício para o aumento das queimadas. Reduz a chuva, a precipitação e aumenta a temperatura. Então, deve ser combatido por meio da educação ambiental, do ensinamento, da sensibilização ambiental, a prática de queimada, porque ela coloca em xeque várias questões, desde a saúde humana, ou seja, acabamos respirando mais poluente devido aos traços que tem no ar, como também impacta também no dia a dia da população. Então, fica o papel nosso como educador ensinar as pessoas, tanto na escola como para levar fora da escola, essas mudanças. Nesse contexto, a Amazônia, no qual o nosso estado está totalmente inserido dentro do bioma Amazônia, dentro da Amazônia Legal, ele tem um olhar de todo mundo voltado para o nosso território, porque é uma das últimas áreas verdes que ainda resta no mundo. Então a preservação desse bioma é central para o futuro nosso e das populações que virão ainda no mundo, né? Então hoje todos os organismos internacional, nacional, estadual estão trabalhando em prol da proteção ambiental para que não ocorra as queimadas, como os desmatamentos na Amazônia, principalmente no nosso estado, que tem uma grande cobertura ainda vegetal de floresta. Os principais responsáveis pela queimada, o desmatamento no nosso estado, como um todo, são os seres humanos. O nosso bioma ele é muito úmido, sem considerar, é claro, o processo de savanização, que é aquele onde áreas que já estão
sendo modificada pela atuação do homem, acaba se tornando uma espécie de uma savana, de um cerrado. Mas no seu aspecto original, a cobertura vegetal ela é muito úmida. Então, para ter ignição, transformar em fogo, queimada, é muito difícil. Alguns pesquisadores dizem que é um fenômeno quase raro, que aconteceria a cada 500 anos. Então, todas as queimadas, na sua maioria, ela é feita pelo homem que coloca fogo, seja no desmatamento, ou um fogo ali que perde controle. Então, as pessoas, a sociedade em si, ela é o principal responsável pelas queimadas na Amazônia. O fogo, ele pode ser dividido em 3 tipos no Amazonas, né? Na Amazônia também. O fogo para o desmatamento, então a pessoa precisa desmatar, ela acaba também colocando fogo ou faz a supressão vegetal e depois deixa esse material perder umidade para colocar fogo. Tem o fogo também, que é aquele que a pessoa coloca um fogo menor e esse fogo acaba adentrando na floresta, e também há o fogo onde há uma atividade controlada e de forma intencional ou não, ele acaba se alastrando também. Essas, na teoria, são as 3 formas que ocorrem o fogo. O Código Florestal Brasileiro, que é uma das principais legislações ambiental no Brasil, ele proíbe o uso do fogo, é proibido fazer queimada. O que existe são algumas possibilidades, algumas exceções ao uso do fogo. Por exemplo, uma comunidade indígena que, devido ali seus modos de subsistência, utiliza o fogo no seu dia a dia, uma comunidade tradicional, é permitido. Em unidades de conservação poderia ser um outro exemplo, que é quando ali a autorização, tendo a previsão no plano de manejo, então acaba fazendo o uso do fogo. Mas a regra é a proibição. O IPAAM, que é o Instituto de Meio Ambiente do Amazonas, ele tem uma proibição que a portaria, o provimento, portaria 127, que proíbe qualquer tipo de fogo em agosto, setembro e outubro, nesses 3 meses, que é onde ocorre a diminuição da chuva e o aumento da temperatura. Então, é proibido fazer fogo até das formas controladas. Contudo, mesmo assim, um mês antes ou um mês depois desses 3 meses, julho e novembro, também há necessidade de ter uma alteração ou se trabalhar em prol que não ocorra tanta queimada nesse mês, porque a precipitação e a chuva também são pouco. Hoje, com o uso de imagem de satélite, que nós temos disponível praticamente gratuitamente na internet, apenas com o custo da internet ou do computador, ali, um custo muito baixo, nós conseguimos monitorar e fazer vários estudos com relação à queimada, desmatamento na nossa região. Até mesmo o uso dessas tecnologias para abordar esse assunto dentro da sala de aula. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele desenvolve curso, oferece curso para professores do ensino fundamental e médio aplicar essas tecnologias para os seus alunos. Apenas cuidar, né, acompanhar o site do INPE quando há a oferta desses cursos. Geralmente tendo um grande número de vaga para os professores. E essas informações, ela também deve ser utilizada para a política pública, como a extração de estatística para vários estudos. No próximo slide, nós vamos ver o climograma do estado do Amazonas, né? Então, nesse climograma é o que estamos aqui conversando desde o início da aula. Nós percebemos essas colunas em azul, o nível de precipitação. Precipitação é o que? É chuva, né? É água. E a linha vermelha tracejada é a temperatura máxima. Então, quando chega ali em julho até novembro,
nós temos a diminuição da temperatura, quer dizer, a diminuição da precipitação da chuva e o aumento da temperatura, que é essa linha vermelha. Então isso acaba sendo propício para a propagação do fogo na nossa região. Então, por isso, a necessidade de que ocorra o trabalho para diminuir as queimadas que ocorrem nessa época. Então, devido às características geográficas e climatológicas, acaba sendo fácil, né, a propagação do fogo e a poluição do ar, entre outros problemas que podem ocorrer. Analisando as unidades fundiárias que ocorrem, os impactos ambientais no nosso estado, temos diversas unidades fundiárias, né? Assentamentos rurais, propriedade particular, terras indígenas e unidade de conservação. Quando a gente faz a espacialização, por exemplo, ao analisar esses focos de calor, percebemos que as terras indígenas e as unidades de conservações que são regularizadas são áreas onde ocorre a menor quantidade de queimadas e desmatamento, né? Apesar de sofrer uma grande pressão fora dos seus limites. Então, as terras indígenas e as unidades de conservação delimitadas, demarcadas, são importantes para a preservação no estado. E o papel da floresta, né, preservada, da floresta amazônica, ela é importante para a redução das mudanças climáticas globais, né? Então a floresta, como também o solo, ela distribui umidade, evapotranspiração, que sobe para as nuvens e depois precipita em forma de chuva. E quando a gente retira, por exemplo, a floresta, a gente interfere nesse ciclo natural, nessa dinâmica de oferta de água. Isso impacta não apenas no nosso local, no nosso estado, como nacionalmente e internacionalmente. Então, as grandes áreas produtoras de soja, do agronegócio, agricultura, elas necessitam de água para a produção dos seus alimentos. Quando a gente está exportando uma commodity, um produto vegetal, a gente também está exportando água. Então, se a gente interferir nesse ciclo hidrológico, nessa disponibilidade de água para outras regiões do Brasil, a gente vai colocar em xeque a nossa atividade econômica, fonte de orçamento e tudo mais, devido a essa mudança no ciclo hidrológico. Então, por isso, a importância da preservação da floresta. E no caso mundial, a gente pode interferir no clima global, que pode tornar inabitável determinadas áreas em outros países, outras regiões. Então é muito importante, muito sério a gente cuidar bem da nossa floresta amazônica. Bom, e nós estamos aqui falando do meio ambiente, né? Então o meio ambiente ele tem vários conceitos. Nós temos o meio ambiente natural, artificial, cultural, do trabalho, e pode ter até outras formas de meio ambiente conforme ali o autor, o doutrinador que a gente escolher. O meio ambiente que estamos falando aqui no momento é um meio ambiente natural, né? Onde reina as condições físicas, biológica, química e a inter-relação de todos esses fatores, que é aquele conceito do artigo 3º da Política Nacional de Meio Ambiente. Então, mais uma legislação e um artigo interessante. Mas temos também a importância de cuidar outras formas do meio ambiente, como o meio ambiente artificial, que é o meio ambiente urbano, a nossa cidade, a limpeza pública, o patrimônio histórico e cultural, entre outros. E também meio ambiente do trabalho, a nossa condição de trabalho ali, daquele ambiente, e um meio ambiente cultural, que seria o patrimônio material, como também imaterial. Mas aqui estamos mais nos referindo ao meio ambiente natural, né? Essa forma ao qual se adentra mais a nossa análise. Então,
A escola de olho na legislação ambiental e os desastres ambientais. Então tem tudo a ver com o quê? O direito ambiental. O direito ambiental, ele é um ramo do direito público, onde tem interesse tanto para a população, as pessoas, como para o Estado. Por isso que se chama direito público. E muitos assuntos do direito ambiental, ele é interdisciplinar. Ele toca também na geografia, na arquitetura, na história, como a gente conceituou aqui os tipos de meio ambiente, né? Então, a educação ambiental também seria um tema interessante, né? Da educação, da pedagogia, do ensino, também tem essa relação. E a legislação ambiental, elas são as leis, os princípios e regras que tocam nessa parte ambiental. Os princípios, eles são os princípios que devem orientar uma disciplina e facilitar o entendimento. Eu vou citar um princípio, o princípio do desenvolvimento sustentável. Então, todas as nossas ações devem respeitar e partir do princípio do desenvolvimento sustentável, que é aquele que considera o desenvolvimento econômico, ambiental e social. Ou seja, a gente não pode apenas cuidar do meio ambiente e descartar a economia, porque precisamos de renda para nos manter. A mesma coisa, não temos que cuidar apenas da economia e não ter um meio ambiente que vai comprometer a nossa própria existência aqui no planeta Terra. Então, tudo é uma relação. Já a regra, como a gente vai ver o crime de poluição, né, de queimadas, ou a gente cumpre ou a gente não cumpre. Ele não tem muito esse poder de abstenção. É um tudo ou nada, né, como os teóricos do direito colocam. Então, a legislação ambiental, o direito ambiental, ela é feita por essas normas que são gênero, que é formada por princípios e por regra. Vamos ver o próximo slide, que é a imagem da Constituição Federal. A Constituição Federal de 1988, a Constituição ela é a lei maior do nosso país. Nenhuma lei, nenhum decreto, nenhuma normativa pode contrariar essa Constituição, né? No direito acaba tendo a pirâmide ali, então sendo o ápice dessa pirâmide, a Constituição, e depois vem as leis, os decretos, os normativos. A Constituição ela deve se pautar mais em regrar a organização do Estado. Porém, a Constituição de 88, ela aborda vários temas como o meio ambiente. Porque nós vínhamos de um processo ali de regime militar e queria garantir vários assuntos. Então se pautou ali, se protegeu o meio ambiente, né? No artigo 225 da Constituição, que a gente deve oferecer um meio ambiente sadio para todas as populações ali. Então, o tópico ali, o caput do artigo 225, ele é uma norma fundamental, é um direito fundamental à proteção do meio ambiente. Também mais um assunto da legislação ambiental. E o próximo slide é o crime de poluição. Então, ele diz o quê? Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultam ou que possam resultar em danos à saúde humana ou que provoque a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora. Então, quando colocamos... ele tem de 1 a 4 anos e se for culposo, ou seja, quando você não tiver a intenção de promover aquilo, mas ele ocorrer por meio de perícia, imperícia, negligência e culpa, ele acaba tendo uma redução da pena. Mas um dos principais crimes de poluição é a queima doméstica do lixo. Então, quando a gente acaba queimando o lixo sem ter um controle ou sem ter uma autorização, a gente acaba comprometendo a qualidade do ar e acaba até mesmo podendo entrar nesse artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais. E se o crime, por exemplo, tornar uma área urbana ou rural imprópria para ocupação humana, causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes,
poluição hídrica, né, que acaba interrompendo o abastecimento de água pública. O lançamento de resíduo sólido acaba também tendo um aumento nessa pena também. Então tem que tomar cuidado. Então, dessa forma, nós vimos, então, esses desastres ambientais, né? Então, o tempo aqui já se encerrou, é apenas uma abordagem assim para vocês, a partir desse episódio, buscarem mais conhecimento, divulgarem para os alunos, né, para os pais dos alunos, de como se orientar. Eu vou deixar o meu contato no próximo slide, é o meu e-mail e minha rede social. Quem tiver alguma dúvida ou precisar de algum apoio, eu estou disponível. Quem quiser ter acesso a alguns artigos que eu publiquei sobre o assunto, também estarei disponibilizando. Pode ir no Google também, escrever a espacialização dos focos de calor no estado do Amazonas, Amazônia Brasileira, um artigo de 2001, que eu abordei esse assunto também. Então, eu agradeço pela atenção de vocês, espero que tenham gostado e também quero deixar o convite para vocês acompanharem os próximos episódios da série. Meu muito obrigado e que todos lutem para combater o desastre ambiental na Amazônia.